A paz do Senhor Jesus a todos os meus seguidores, tanto como no YouTube, tanto como no Instagram. E eu já quero dar uma rápida palavra sobre 4 segredos nacional para o desenvolvimento nacional. Vou resumir. 4 segredos para o desenvolvimento nacional, melhor dizendo. E eu quero começar a dizer o texto na introdução, aí depois na 3 coisas que eu vou. 4 coisas que eu vou falar agora sobre o que é um desenvolvimento nacional, o que é buscar uma ajuda avivada para ter um culto magnificante e avivado. Eu vou começar ele aqui na introdução. Por meio desse texto sagrado, tão conhecido, citado por nós, podemos extrair ao menos 4 segredos importantes para o movimento nacional. Se o povo de Deus clamar de forma coletiva por um avivamento, o Senhor irá sarar nossa cidade, o nosso estado e nosso país. O grande avivamento sempre vieram acompanhados de admiração e equipamento espiritual. Jonas 3:5-10. O caminho do avivamento pessoal é nacional, sempre precedido pela humilhação sincera na presença do Senhor Deus. A nossa exaltação pelo Senhor deve ser precedida de nossa humilhação na sua presença. Tiago 4:10. Olha que agora que a oração é outro grande segredo que este texto sagrado apresenta para que aconteça um avivamento nessa terra. Segundo as Crônicas 7:14, o avivamento da obra do Senhor só vem quando clamamos em oração. Que o despertamento venha no decorrer dos séculos. Abacuque 3:1-2 e Esdras 10:1-5. Vemos que o avivamento coletivo veio quando o sacerdote Esdras orava e fazia confissão pelo povo. Agora, olha que o mais importante para poder, entre dos que eu li, agora olha aqui, o último para poder é você ver como que funciona. Buscar a face do Senhor é mais profundo ainda do que simplesmente orar. A oração pode ser resumida em simples pedido dirigido ao Senhor, porém buscar a face requer existir um pouco mais até receber resposta. Jeremias 29:13. Devemos buscar o Senhor em todo o nosso coração. Em Mateus 7:7-8, Jesus revelou os graus de intensidade que deve existir em nossa disposição de busca a face do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar para vocês que só uma última aqui para começar a explicar. Olha que o clamor do Senhor para que o homem se converta dos seus maus caminhos é visto ao longo de todas as páginas das Escrituras Sagradas. 2:12-18 Eu vou pular aqui. Em Lamentações 5:21, o profeta Jeremias clamou por um avivamento coletivo dizendo: convertemos ao Senhor e a ti convertemos, renova nossos dias como os dentes. Em Atos 3:19, o apóstolo Pedro pregou a vinda desse avivamento, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém, irmãos. Amém? Deixa eu falar para vocês aqui. A pessoa que quer ter uma convicção de buscar a Cristo,
Não precisa falar assim, nossa, eu queria ter avivamento de buscar muitíssimo a força do Senhor, só que a minha oração, eu não estou gostando por causa que eu sei orar pouco. Eu sei orar menos e bem pouco mesmo. Só que o texto diz que para ter avivamento, basta você se humilhar, orar, clamar e buscar a força do Senhor. Porque existe cinco avivamentos. É clamar, obediência, orar, esperar e também prosperar na vida próspera. Vou repetir. Deve orar, clamar, obedecer e também esperar e ter vida próspera. Por causa que a pessoa que quiser buscar uma vida entre íntima com Cristo, buscar uma vida perto de Jesus, deve primeiro largar o que a pessoa pratica lá fora para poder começar a ter uma vida sincera, uma vida obediente, para poder começar a deslargar o que você praticava lá no mundo, para começar a praticar a boa obra que está entre Deus e a igreja. Porque Jó, ele foi tentado. Jó, ele perdeu tudo. Ele começou a ser tentado para quem? Para quem? Para o diabo. O diabo queria tentar Jó, só que a mãe do Jó falou assim, Jó, para que não Deus aí e você morre? Aí Jó falou assim, não, eu não posso morrer por causa que só eu e a minha vida, minha alma, pertence só o Senhor Jesus e nada mais. Só que por falar que Jó começa a ser tentado, mas ele não desiste de caminhar em Cristo. Só que se você pegar Jeremias capítulo 20, versículo 9, Jeremias vai dizer que Jeremias começa a falar assim, eu não quero pregar mais, não quero mais falar de Deus, não quero mais saber de começar a praticar Deus, pregar, orar, nem saber o nome de Jesus, não quero mais. Porque Jeremias começa a colocar o seu peso em cima de si, começa a praticar, começa a pegar as coisas e falar assim, tem prova, tem luta, tem fracasso, tem perseguição, tem tentações, tem estratégias. Só que Jeremias começa a fazer aquela humilhação assim, Deus, a partir de agora e de hoje, não quero mais pregar. Não quero mais saber de orar, pregar e louvar o Senhor. E nem conhecer mais o Senhor. Mas a palavra que fala que fala que essa pessoa converter e começar começar a aceitar Jesus e largar o mundo e ficar em Cristo, ela será renovada em oração, porque oração tem três coisas. Você ora em silêncio, porque se você vai no momento para poder orar, se você quer falar uma coisa boa para Cristo, você não consegue expressar e falar, você fica assim, você tem que ficar em silêncio, por causa que se nenhuma palavra que sai da tua boca, você deve ficar em silêncio, por causa que se você quer falar uma coisa boa para Cristo, e você não consegue falar aquilo que você quer falar para Deus, você começa a falar assim, Deus, eu não sei falar coisa boa para o Senhor, eu não sei falar coisa bonita para o Senhor, mas eu preciso ficar em silêncio para poder pensar no que eu vou dizer para eu crescer em Ti. Aí a pessoa que começa a orar, ela tem que ficar em silêncio para poder depois começar a desenvolver a fala. Como assim? Porque se a pessoa que entra no quarto fecha a porta e vai começar a orar de uma vez, não sai palavra bonita, sai palavra mais ou menos que você não quer que fale, que você não quer que... Não é o seu desejo de querer, é você querer falar aquela palavra que você quer falar, mas a palavra que você quer falar é assim, Deus,
abençoa o ano próspero da minha vida, abençoa o ano de consagração, o ano de renovação, o ano da graça, o ano de porção da fé e da renovação do poder. Isso vai bonita, mas a pessoa que ora sem pensar um pouco no que ela falar, ela fala coisa sem falar que não tem nada a ver em oração. Tipo assim, um exemplo. Deus abençoa minha vida, abençoa tal coisa, não sei o que eu vou dizer. Fica naquela preocupação de dizer se vou dizer sim, se vou dizer tal coisa ou não coisa. Tipo assim, se a pessoa vai dizer tal coisa que ela vai querer falar ou não. Só que a palavra fala que essa pessoa clamar, se a pessoa começar a orar e buscar, ela vai se encher da sua alma, uma renovação da graça e da temperança. Só que o que eu quero falar para vocês hoje na pregação do estudo, eu quero falar para vocês é que essa pessoa se humilhar dos seus maus caminhos, dos seus atos, que eu sei que vocês aí praticaram lá no mundo. Vocês devem falar assim: Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu sei que eu... Vamos falar aqui. Eu sei que eu baguncei lá fora. Eu sei que eu xinguei palavras que não te agradou. Mas eu quero apoiar meus joelhos. Eu quero colocar o meu joelho e começar a se humilhar. Eu quero começar a se prantear debaixo da tua graça, da tua mão e dos teus pés, das tuas mãos poderosas. Porque a pessoa que ela clama e começa a se humilhar, ela começa a se encher de renovo da graça, do poder da oração. Porque a pessoa que busca um avivamento espiritual não precisa dela. Ele falou assim: o Deus, eu quero avivamento para poder eu crescer nas coisas da igreja para ser famoso. Não adianta. Basta você crescer em joelho, ganhar as almas e a fama, deixa pro outro lado. Porque a pessoa que quer fama só quer mídia. E a pessoa que quer ganhar as almas não quer mídia, mas quer o coração da pessoa. Porque olha que olha que o segundo estudo aqui, melhor, olha aqui, o terceiro estudo fala que a oração é outro grande segredo que esse texto sagrado apresenta, que aconteça o avivamento nessa terra. Segunda Crônica 7,14, o avivamento da obra do Senhor só vem quando clamamos em oração, para que o despertamento venha no decorrer dos séculos. Vemos que o avivamento coletivo veio quando o sacerdote Esdras orava e fazia confissão pelo povo. A gente fala que lá em primeira Reis, capítulo 18, ele fala que Elias fez 2 altares. Ele fez altares, um aqui e outro aqui. Só que o povo de Baal começou a falar assim: Elias, você não é o Deus seu, então eu quero ver qual Deus que é o melhor, se é o meu ou se é o seu. Aí Baal começou a orar, começou a clamar, começou a ter aquela vida crescida nele, começou a prosperar, começou a ganhar coisa, poder começar a ver qual Deus que era real. Só que Elias, aí quando Baal termina de orar, e quando Elias começou a orar, aí o fogo do céu desceu contra o povo de Baal e matou aqueles homens. Só que por fala que Baal, ele quando orava, não tinha nada de poder. Mas quando Elias orava, tinha poder, tinha fogo, tinha queimação e tinha chama. Aí você lembra de Sansão? Sansão
ele tinha, como se diz, ele tinha um casamento entre ele e a mulher. Só que Sansão, ele começou a olhar para a mulher do filisteu, Sansão, por causa que a mulher que Deus ia dar para Sansão para poder ele casar, não era qualquer mulher, não era qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que ele poderia pegar, abraçar, beijar e fazer todas as coisas. Mas Sansão, ele ficava de zóio em meio dos outros. Só que Filisteu, ele não percebeu. Aí Sansão, ele pegava aquela parte e falava assim, eu gostei daquela mulher. Eu gostei daquela mulher por causa que, se ela fosse minha, eu ia ficar com ela. Aí Davi, olha Davi também, olha Davi. Davi tava nesse muro aqui, um exemplo. Aí aqui a mulher da Mical. Mical era mulher que era de bela vista para Davi olhar para Mical. Mas Davi não olhou, porque Davi era honesto, obediente e sincero em Deus. Só que a palavra diz que Davi, quando Davi ele estava no lugar olhando para Mical, Mical falou assim, ô Davi, olha para cá, por causa que você, Davi, já que você é um homem honesto, um homem sincero em Deus, agora eu quero pedir para você começar a vir aqui na minha casa. Aí Davi não pensou em olhar para Deus, e não pensou em esperar a tua mulher em Deus, só que Davi começou a pular o muro. Como assim? Começar a não ficar em um lugar só, e começou a pular o muro para poder começar a pecar contra Deus. Aí olha Sansão, mesma coisa. Sansão, quando olhou para a mulher do filisteu e falou assim, já que eu olhei para a mulher do filisteu, eu comecei a querer chegar nela, só que o filisteu não vai deixar. Só que é para falar que Davi pulou o muro. Tá, Davi pulou o muro e deitou com a mulher. Aí Davi se levantou, quando Davi deitou com a mulher, aí Davi, quando Davi se levantou, ele começou a sair fora da casa que a mulher, aí ele falou assim, ai Deus, perdão por causa que eu não queria pecar contra o Senhor. Aí perguntam, Davi, ele pecou, porque não pensou. Sansão, ele pecou contra Dalila, Sansão pecou contra Deus, porque Dalila tentou Sansão. Porque Sansão, ele falou assim, eu não vou pegar minha espada para ferir filisteu por causa que tem um Deus. Aí começou a fala que a Dalila começou a tentar, essa Sansão falou assim, Sansão, pega a minha espada e fere filisteus, por causa que agora vai ferir agora o filisteu. Só que a palavra diz que Sansão, ele não esperou, ele não preparou, e falou assim, agora que eu estou aqui, vou pegar a mão na espada e vou começar a ferir o filisteu. Aí na palavra fala que o espírito de Sansão se chamava Recabote. O que é isso? Recabote significa, e agora o Senhor se foi. Quer dizer que Sansão, Davi e tantos outros começaram a pecar porque não obedeceu a voz de Deus. E começou a praticar pecados errantes. Mas como assim? Um exemplo. Quando Abraão fez várias lavouras de vinha, fez várias plantações de uva para poder fazer o suco, Abraão se embriagou. Aí olha o final da história. Os dois filhos de Abraão viu seu pai lá no meio do mato lá, bêbado. Por quê? Porque Abraão, ele se embriagou. E Abraão começou a se embriagar
começou a ficar naquele pecado, Atos lá, de beber lá, e quando um filho do Abraão começou a rir do Abraão mesmo, aí para falar que o segundo filho falou assim, por que você é nosso pai? E a palavra no capítulo 22 de Gênesis, fala que os dois filhos de Abraão começam a brigar por causa de água. Os filhos de Abraão começaram a brigar por causa de água, porque é por causa que eles falavam assim, não, a água é minha, não é sua. Não, mas a água é minha, não é teu de pegar. Não, a água é minha, não é sua, não. Não, você não pega, não. Então ela começando a brigar, tá começando a praticar pecados, atos, fracasso, é coisa errada. Só que a palavra fala que Abraão falou assim, olha lá, meus filhos estão brigando, meus filhos estão fazendo a arte. Só que o que eu devo fazer? Mas em vez de Abraão começar a não falar assim, eu pegar um chicote. Não! Abraão começa a ver filho brigando por causa de água e não começa a pegar nada para bater. Mas começa a pegar coisas e falar assim, agora deixa eu brigar. Mas Abraão deveria pegar o quê? Uma cinta. Por quê? Para poder começar a bater. Por causa que Abraão não sabia fazer as coisas para agradar e para parar de ficar sem brigar os filhos. Mas por quê? Por causa que eles não começavam a dizer assim, sobre por causa de água, então beleza. Mas vou ter que pôr isso aqui. A palavra fala que é de uma renovação. Vou botar aqui por isso aqui. Buscar para o Senhor, que é mais profundo. Ainda que simplesmente orar, a oração pode ser resumida em simples pedido dirigido ao Senhor. Porém, buscar sua face requer existir um pouco mais até receber resposta. Ou seja, aqui também fala que se a pessoa querer buscar uma resposta de Deus, não pode falar assim, pastor ora por mim, pecador ora por mim, profeta ora por mim, obreiro, me dá uma oração, irmão da igreja, faz uma oração por mim, para minha alma. Não. É você que deve orar, por causa que se Deus fez você para ser homem de Deus, não basta ninguém orar por você, por causa que é uma oração vale mais do que toda a oração do mundo, porque Deus não quer ouvir a oração do pastor, não quer ouvir a oração do pregador, nem do irmão, mas Deus quer ouvir a tua oração intercedendo por você mesmo. Mas essa palavra fica por vocês e eu acho que nem dei mais na pregação. Deus tudo, mas só que Deus abençoe a todos, fiquem na proteção de Jesus e até outro dia. Deus abençoe a todos.